Aqui está representado uma célula bacteriana, um procarioto, e uma célula eucariótica aqui do lado direito, e a gente está vendo figuras que têm aproximadamente tamanhos similares. Isso aqui está totalmente fora de proporção, fora de escala. Na verdade, as células procarióticas são de 10 até 100 vezes menor do que a célula eucariótica. Então, as células procarióticas são bem pequenas, comparadas com as células, por exemplo, presentes no hospedeiro humano. Tá? Outra característica diferencial. Quando a gente pensa no DNA, no cromossomo, em geral, as bactérias têm um único cromossomo. E esse cromossômico na bactéria é uma molécula circular. Já diferente dos cromossomos das células eucarióticas. Primeiro, as células eucarióticas, em geral, têm mais de um cromossomo. E mais do que isso, eles são formados, em especial, por fragmentos lineares. Lembra que as células humanas, por exemplo, são formadas por 46 pares de cromossomos, e cada cromossomo é um fragmento linear. Então, enquanto nas células eucarióticas, em geral, a gente tem fragmentos lineares, nas células bacterianas, nas procarióticas, o cromossomo é circular e normalmente é uma molécula só. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, quando a gente pensa em célula procariótica, a gente tem que lembrar que as células procarióticas não apresentam nenhuma organela rodeada por membrana no seu interior. Então, quando a gente pensa em organela, a gente pensa automaticamente em célula eucariótica. O procarioto não tem organela. Então, se o procarioto não tem organela, a gente não tem, por exemplo, mitocôndria. Então, mitocôndria é uma organela. A mitocôndria está no eucarioto, mas ela não está no procarioto. Não tem cloroplasto na célula bacteriana, no procarioto, mas pode ter no eucarioto. Célula eucariótica vegetal tem cloroplasto, por exemplo. Mas o que mais claro diferencia uma célula procariótica de uma eucariótica é o que a gente chama de membrana nuclear. Eucarioto vem de eu tenho carioteca. Eu tenho carioteca, eucarioteca é as minhas células, as células do hospedeiro humano, apresentam uma carioteca, que é uma membrana que envolve o material genético, envolve o cromossomo, que é o que a gente conhece como núcleo. Então, as células eucarióticas têm núcleo verdadeiro. Elas têm uma membrana nuclear, possuem uma carioteca, por isso que elas são eucarióticas. Já as células bacterianas, elas não têm uma membrana envolvendo o material genético. Então, elas não têm um núcleo. Como elas não têm um núcleo, elas não têm membrana nuclear. Então, a membrana nuclear das células procarióticas é ausente. E de todas as características que diferenciam uma célula eucariótica de uma célula procariótica, essa é a mais importante. A eucariótica tem núcleo. Então, aqui, ó, a eucariótica, representada aqui em verde, ó, tem um núcleo que é bem definido, rodeado por membrana. O material genético está todo dentro dessa estrutura membranosa. Na bactéria, ó, o DNA cromossômico aqui, essa fita em azul. Você vê que ela está solta no citoplasma. Ela não fica envolvida por uma membrana nuclear. A célula procariótica não tem núcleo, enquanto que a célula eucariótica tem. Então, essa é a principal diferença. E como eu falei para vocês, a gente também tem essa grande diferença de ter ou não organelas. Então, célula eucariótica tem organela, célula procariótica não. Então, aparelho de Golgi é só no eucarioto, bactéria não tem. Retículo endoplasmático é só no eucarioto, bactéria não tem. Presença de lisossomos, a célula eucariótica tem, bactéria não tem, tá? Então, são características que diferenciam as células procarióticas das células eucarióticas. Além disso, existe uma outra coisa interessante que diferencia as bactérias, os procariotos, dos eucariotos. Na maior parte das vezes, não é sempre, tá? Mas a maior parte das vezes, durante o ciclo de vida de alguma bactéria, de um procarioto, em algum momento, esse procarioto ele vai estar solto no ambiente, sozinho. Então, ele vai estar como uma célula vegetativa solta no ambiente. O que eu quero dizer com isso? É diferente, por exemplo, de uma célula eucariótica.
Uma célula eucariótica de organismo superior, como o ser humano, por exemplo, ela nunca vai estar sozinha. Ela sempre vai fazer parte de um organismo. Então, ela sempre vai estar associada com outras células eucarióticas ao seu redor. Se eu tenho uma célula eucariótica que sempre está envolvida por outras células eucarióticas, e eu tenho uma célula procariótica que pode estar sozinha no mundo, concorda comigo que essa procariótica, ela está muito mais sensível às mudanças do meio ambiente? Faz sentido isso? Se a célula procariótica pode não fazer parte de outras, de contato com outras, e ela está sozinha, ela sozinha pode estar sob ação, ter a ação de processos ambientais de uma forma muito mais intensa do que aquela célula eucariótica que faz parte de um organismo. As minhas células, que fazem parte do meu organismo, elas estão numa situação de homeostase, ou seja, elas estão protegidas, elas estão dentro do meu corpo e o pH, a concentração de oxigênio, a concentração basal de nutrientes, ela basicamente se mantém. Dentro do meu organismo, a gente tem uma certa estabilidade. Agora, uma célula bacteriana sozinha, solta no mundo, ela não vai ter essa estabilidade que uma célula eucariótica tem. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Perfeito. Se isso faz sentido, pensem comigo. Olha só. Se isso faz sentido, então, uma célula eucariótica, ela pode, normalmente, quando eu penso em organismos superiores, tá? Ela pode estar num local envolvida por outras células, numa região de homeostase, enquanto que a bacteriana não. Na bacteriana eu tenho mais ação ambiental. Desculpa, uma dessas ações ambientais, por exemplo, é a presença de água. Ter uma quantidade maior de água no meio pode fazer com que mais água entre nessa célula bacteriana, e aí lembra a história da osmose? Dentro da bactéria tem mais sólido, a água que está fora tende a entrar na bactéria, e a bactéria tende a ficar túrgida. Se ela tende a ficar túrgida, corre o risco da célula bacteriana explodir, certo? Então, a célula bacteriana, ela tem que ter alguma forma de, mesmo quando ela está sozinha, quando entra água dentro dela, ela não ficar túrgida ao ponto de explodir. Ela precisa ter um mecanismo no qual ela consiga se manter estável, mesmo a água tentando entrar. Por causa disso, grande parte das células bacterianas tem uma estrutura que a gente chama de peptídeo-glicano. O peptídeo-glicano, a gente vai ver ainda na aula de hoje, é uma parte de uma estrutura que a gente chama de parede celular. A célula bacteriana, ela precisa ter uma estrutura rígida para manter a sua integridade. E quando ela está sozinha, ela está sob ação do que está acontecendo no meio. Então, ela precisa ter essa barreira de proteção. Já algumas células eucarióticas, principalmente células eucarióticas de organismos mamíferos superiores, eu não preciso disso. Porque a quantidade de água dentro e fora é mantida pela homeostase do próprio organismo. Eu não preciso proteger as minhas células para elas não explodirem. Elas estão numa concentração de soluto e água numa região isotônica constante. Então não tem esse risco, ok? Mais do que isso, outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: as duas células, sejam os procariotos, sejam os eucariotos, a gente vai ver ainda na aula de hoje, elas têm como definição do que é a célula a presença de uma membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática é uma estrutura membranosa que separa o que está dentro da bactéria do que está fora dela. Indica o que é interior do que é exterior. Essa membrana citoplasmática, ela é diferente entre as bactérias e os eucariotos. Por quê? Porque nos eucariotos, eu não tenho aquela parede, eu não tenho a peptidoglicano. Então, apesar de eu estar num lugar isotônico, que não tende a fazer a célula eucariótica explodir, essa célula, ela precisa fazer com que a membrana seja um pouco mais estável, já que ela não tem nada por fora para segurar. Imagina o seguinte, imagina que vocês têm uma bexiga. Vocês pegam uma bexiga e começam a soprar a bexiga. Se você assoprar demais,
chega um ponto que a bexiga explode. Imagina que essa bexiga é a célula bacteriana. Se você assopra, ela explode. Se a bactéria está sozinha, entra água, ela explode. O que eu faço para impedir isso? Se eu pegar a minha bexiga e colocar uma garrafa de vidro, começar a assoprar, a bexiga vai começar a expandir até que ela bate na garrafa de vidro. E por mais que eu assopre, por mais força que eu tenha no meu pulmão, eu não consigo fazer a bexiga estourar. A parede, a garrafa de vidro segura, certo? Então esse é o papel do peptidoglicano na bactéria. No caso dos eucariotos, a gente não tem essa parede. Então, por mais que eu tenha uma região isotônica, eu preciso que a membrana seja um pouco mais estável. E o que dá estabilidade? Esteroide. Então, a membrana citoplasmática dos procariotos tem esteroide, enquanto que a membrana citoplasmática de uma bactéria não precisa ter. Porque quem dá a estabilidade não é a própria membrana citoplasmática, é a parede que está em volta. É o vidro, é a garrafa de vidro que está em volta da bexiga.